Então, vamos lá falar sobre os excluídos, né? Esse é um tema bastante interessante. É um tema que traz muitos questionamentos, né? Em primeiro lugar, é importante saber quem são os excluídos, né? Quem são os excluídos? Pois é, quem são os excluídos? Então, hoje o tema é excluídos, né? Excluídos, como reconhecê-los? Quem são esses excluídos, né? Esses que são considerados não pertencentes, né? Será que nós somos um excluído, né? Então, vamos chegando, porque a live atrasou muito por causa da configuração, tá? Mas dessa vez eu não estou chateada, tudo tem uma razão. De repente alguém não podia ver antes, né? E agora está podendo ver. Então a gente não sabe as razões, né, pelas quais as coisas acontecem. Vamos lá, vamos chegando. Excluídos, como reconhecê-los no sistema familiar? Alguém tem ideia do que seja o excluído? De quem é um excluído? Alguém tem ideia de quem é um excluído? Quem quiser colocar aí no chat, pode colocar. Então, vamos lá. Eu vou interromper o áudio, som de fundo. É um excluído, né? Vamos lá, vou interromper aqui o som de fundo, tá? E é importante que vocês saibam, né, que o excluído, ele é isso, Virgínia, são as pessoas que foram deixadas à margem da família. Sim, também são aqueles que foram deixados. Ah, Carol, excluídos, em minha visão, são aqueles que não são vistos como parte daquele campo familiar. Exato, também.
Nós temos, assim, uma definição de sistema familiar que é uma definição ampla, né? Muitas das vezes, nós chamamos de sistema familiar somente aqueles que têm laços de sangue conosco. Entretanto, a definição de sistema familiar para o entendimento sistêmico é bem mais ampla, né? É, o sistema familiar ele é considerado uma comunidade de pessoas que são unidas pelo destino e cujos destinos estão inconscientemente envolvidos no destino dos outros. Então, a partir dessa definição, nós conseguimos ver que os excluídos não são somente aqueles membros da família que são unidos por laços de sangue, né? Nós vamos considerar como sendo do sistema familiar todos aqueles que também cederam lugar para que o sistema existisse. Como assim, né? Todos que cederam lugar, né? Vamos ver, por exemplo, o caso de um casamento que terminou, né? Teve um divórcio e mais à frente ambos se casaram novamente, né? Ou apenas um se casou novamente. E aí aquela pessoa, né? Que esteve casada, né? Que se divorciou, enfim, ela cedeu, vamos dizer assim, ela cedeu o lugar para que houvesse um novo casamento. Se não tivesse havido aquele rompimento, não teria tido uma nova união. Isso vai depender também de algumas outras características, né, da maneira como isso foi processado pelos ex-cônjuges. Ex-noivos também, principalmente quando um noivado acaba, para que a mulher ou o homem se casasse com outra pessoa. Então, houve realmente o ex-noivo ou a ex-noiva cedeu o lugar, né, para que houvesse um núcleo familiar. Também incluímos no sistema familiar os pais dos meio-irmãos. Então, se eu tenho um irmão por parte de mãe, né? O pai desse irmão também entra no meu sistema familiar. Também pertencem ao sistema familiar, pela definição ampla da sistêmica, todos aqueles que colaboraram para a vantagem de alguém do sistema, mas que depois não foram tratados em pé de igualdade. Mas não é qualquer colaboração, né? Se a gente parar para pensar, isso fica muito amplo, né? Então, qualquer pessoa que vendeu o pão, o leite, né? Enfim, o padeiro, o hortifruti, não é isso, tá? Não é uma coisa pequena, mas vamos dizer uma grande contribuição, como antigamente se tinha aquela empregada doméstica que dormia na casa do patrão, às vezes nem folgava o fim de semana, ela tinha uma dedicação muito grande para com aquela família. Então, com certeza, esse tipo de contribuição faz com que esse membro seja inserido no sistema familiar. Agora, por outro lado, os que colaboraram, mas também os que prejudicaram grandemente um membro do sistema familiar acaba fazendo parte também, como os assassinos, né, os estupradores e os abusadores. E essa é a parte mais polêmica, da sistêmica familiar, quando se incluem, né? Quando se incluem também no sistema familiar aqueles que criaram um vínculo, mas um vínculo que a gente considera no nosso julgamento negativo, tá? De forte consequência, de consequências graves.
Deixa eu ver aqui, ir acompanhando aqui o chat, que tem uma atualização que nem sempre vem, mas tranquilo. Bom, e também muitas pessoas esquecem, mas aqueles que não chegaram a nascer. Então, se nós tivemos irmãozinhos que não vingaram, né? São os bebês que não chegam a nascer, né? Seja por aborto espontâneo, por aborto provocado, também devem ser incluídos. Inclusive aqueles que são gêmeos que evaneceram, né? Então, vamos dizer, uma gravidez gemelar, né? Eram trigêmeos e somente dois vingaram. Aquele um que não vingou, ele deve ser incluído também no sistema familiar. Agora vamos à definição de exclusão pelo dicionário. A exclusão pelo dicionário é ação ou resultado de excluir, retirar, deixar de fora. Por exemplo, a exclusão de um membro de clube. Ou seja, quando a gente ver se dá para ver direitinho aqui. Quando a gente olha, tudo que está, considerando isso aqui um sistema familiar, né? Tudo que está aqui dentro, né, está pertencendo. O que está fora não pertence. Então, quando a gente tira, ou seja, excluir, deixar de fora, né? Deixa de fora daquele grupo familiar. Outra definição do dicionário é interessante também porque também se aplica a ação pela qual se privam pessoas de certas funções, que também tem a ver, né? Quando a gente priva, por exemplo, um pai de poder agir como pai, é uma exclusão. Né? Então, a gente até tem uma figura jurídica para isso, que é a alienação parental. Né? A gente também tem o oposto, quer dizer, do outro lado, quando se priva uma mãe de ver os filhos, é uma exclusão. Tá? Então, essas duas definições do dicionário, elas até se aplicam bastante ao que seria a exclusão para a sistêmica familiar. Mas eu não vou tratar também aqui da exclusão social, tá? Muito embora é quase que um reflexo. Quando uma pessoa é excluída do sistema familiar, quase sempre ela é excluída também da sociedade. Porque o sistema familiar é o primeiro, né? É o primeiro sistema ao qual nós pertencemos. Então, existe uma dificuldade muito grande daquele que é excluído na sua família de se sentir pertencente à sociedade. Mas eu não vou tratar disso aqui, tá? Desse tipo de exclusão, tá? Vou tratar da exclusão do sistema familiar. Vamos dar um exemplo aqui. Quando um filho ele foi concebido fora do casamento, vamos dizer, marido e mulher estavam casados e houve o marido engravidou uma mulher, né, que não é esposa dele, né? Antigamente a gente dava um nome para essa criança, né? Eu não, né? A gente, estou falando aqui, né? Talvez nossos avós dessem o nome de filho bastardo, né? Um filho que não era reconhecido, não legítimo, e chamar alguém de bastardo naquela época, né? Na época dos nossos avós, bisavós, era muito grave, porque o bastardo não tinha direitos. Ele não só não tinha o reconhecimento afetivo, mas ele também não tinha os direitos legais de um filho, né? Era quase como se ele não fosse de sangue, enquanto que ele tinha o sangue também. Hoje, nós temos exame de DNA. Antigamente, não tínhamos nada que fizesse essa comprovação. O que vocês acham do julgamento? O que vocês acham? Existe uma ligação entre julgamento e a exclusão? Vocês conseguem visualizar alguma ligação, alguma conexão? Vendo aí alguma conexão?
entre exclusão e julgamento. Vão pensando. Excluir, julgar, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Julgamento, né? Vão pensando aí. Enquanto isso aqui eu vou continuar falando, né? Nós vemos muito comum, né, nas famílias, as famílias, geralmente os membros falam uns dos outros, né? O irmão fala da irmã, a irmã fala do irmão, o filho fala da mãe, a mãe fala do filho. Mas quando isso é uma coisa leve, é, é normal, né? É coisa de família. A gente sabe que não é pesado, isso não é algo que gere uma exclusão. Então, aquelas briguinhas entre irmãos, né? Disputa por atenção, isso não é considerado uma razão para exclusão. Não chega a ser uma exclusão, né? São aquelas picuinhas, né? Coisas menores que toda família tem, né? Quando a gente chega, deixa eu ver aqui o que está no chat. Agora, quando a gente chega a ter um julgamento mais grave, e aí realmente aí é um julgamento mesmo, não é uma simples crítica, tá? Mas quando existe um julgamento mais pesado, e aí a pessoa diz assim, aquela é uma ovelha negra, ela não é convidada, ela é assim preterida, ninguém quer papo com ela, né? É, ela se sente de fato excluída da família. E a exclusão ela precisa ter consequências mais graves, né? Não é uma simples desavença que toda família tem, tá? Então, eu aqui criei, tá, 4 categorias de exclusão no sistema familiar. E, assim, para a gente entender melhor e também para ver os tipos de exclusão que existem, que nem todas as exclusões se dão pelo julgamento, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, quando o membro da família não chegou a existir como pessoa física, tá? Ele não chegou a existir como pessoa física, ele não chegou a nascer, tá? Então, ele não chegou a nascer, mas houve um exame, tá? Houve um exame ou um indício da sua existência, do seu provável pertencimento àquele sistema. Então, é o caso das perdas, né? Da gestação, né? Seja espontâneo ou provocado. Quando a mulher chegou a fazer o exame e viu que estava grávida, mas ela teve uma perda. Então, a gente teve a confirmação de que havia uma gestação e essa gestação não foi levada adiante. Espontâneo ou provocado, não importa. Esse é um tipo de exclusão. O outro tipo de exclusão, o membro ele nunca chegou a ser conhecido pelo sistema. Aí é um segredo mesmo, é um segredo, não chegou a ser conhecido. Aquele membro não chegou a ser conhecido, mas também não é tão incomum quanto se imagina, tá? Nós temos aqui a situação de filhos que vêm de uma relação extraconjugal, e aí, no caso, é quando a mãe, por exemplo, teve o filho, ela nunca informou ao pai da criança que ela estava grávida, ela teve aquela criança, cria aquela criança e ela nunca informou ao pai que ela estava grávida,
e nem informou ao filho ou à filha que quem era que o pai dela existia e quem era. Tá? Esse é um tipo de exclusão. Seja qual for o tipo de reserva, não importa, mas é uma exclusão sim, para a sistêmica familiar. Também um segredo também, né? Que nem a mãe sabe. Quando a mulher engravida, mas ela não sabe que engravidou, seja porque o teste deu negativo, seja porque ela continuou tendo fluxo, seja porque ela estava, por exemplo, na menopausa e já não tinha mesmo fluxo, enfim, ela nem soube que estava grávida e acabou perdendo. Então, assim, existem várias formas de uma mulher ter engravidado e não saber que engravidou, tá? E aí, esse é um segredo total, inclusive para a própria mulher, mas deve ser considerado também como para fins de inclusão no sistema familiar. A terceira categoria que eu criei para a gente entender melhor é quando um membro da família ele existe como pessoa física, pode ser uma criança ou adulto, ele tem laços de sangue com os outros membros, mas lhe é negado um lugar de respeito. Isso quer dizer o quê? Né? A gente cansa de ver, né? Caso também filhos extraconjugais, né? O casal sabe que tem um filho ali fora, né? Sabe, às vezes já foi feito até o exame do DNA comprovado, mas o marido e a mulher, ou um dos dois, ou os dois, não conseguem dar um espaço no seu coração para aquela criança, tá? É difícil? É muito difícil. Imagina que o casamento está lá, bonitinho, ou mais ou menos, né? E aí, do nada, se sabe que o marido teve um filho ou uma filha com uma outra pessoa. Muitas das vezes, isso é razão até para um casamento acabar, né? Depende muito do casal. Mas eu conheço casos em que o casamento continuou, né? O casamento continuou, mesmo, sei lá, com uma ou duas ou três questões, enfim, e talvez nem tão felizes assim, né, com os conflitos, mas às vezes também continua pela dependência econômica, e aí o casamento continua com aquela exclusão. Aquela criança não tem um lugar. E ter um lugar não é trazer para casa. Também conheço casos principalmente mães, tá? Geralmente quando a mulher ela é mãe de filhos daquele homem, e é muito comum antigamente, hoje também tem, tá? Ela acaba meio que adotando aquele filho que o marido teve com outra mulher. Principalmente se a outra mulher não assumiu um papel de mãe verdadeira, de mãe de verdade, né? É difícil? É muito difícil, tá? Então, essa terceira categoria é dessa forma: é uma pessoa, criança ou adulto, tem laços de sangue com os outros membros da família, mas lhe é negado um lugar de respeito. Outro exemplo, querem ver? Na adoção, os pais biológicos. Quando os pais biológicos nunca foram apresentados ou nunca foram referenciados pelo pai adotivo ou mãe adotiva. Então, o filho adotivo, ele não sabe nada dos pais biológicos. Mas não é porque os pais adotivos não sabem. Eles sabem alguma coisa, mas eles negam respeito aos pais biológicos. E aí, nesses casos, a gente pode ver que esse tipo de exclusão gera problemas, tá? Bom, e também tem laços de sangue, nessa terceira categoria, né? Tem laços de sangue, mas lhe é negado um lugar de respeito quando o comportamento daquele membro foge às regras daquele clã, tá?
ele é julgado indigno de pertencer à família, ele não é mais considerado, sabe aquele tio que gasta tudo tudo na rua, gasta além da conta, e deixa de ser convidado e deixa de pertencer. Então, assim, nós vemos que nesse caso o julgamento ele anda lado a lado com a exclusão nesses casos. Agora, tem uma quarta e última categoria que são aqueles que existem como pessoas físicas, mas não têm laços de sangue. São aqueles casos que eu falei no início, né? Da pessoa que contribuiu muito para aquele sistema familiar, né? Ou então ao contrário, daquele que prejudicou muito o sistema familiar. Não tem laço de sangue, mas acaba se vinculando, ou seja, naquele emaranhado, o destino daquela pessoa acaba fazendo um vínculo com o destino dos membros daquele sistema familiar, seja pelo bem excessivo ou pelo mal excessivo. E esse é um caso que gera muita controvérsia, né? O do mal excessivo. Por quê? O vínculo, ele é um elo, tá? O vínculo é um elo formado pelo desejo de pertencer, pela pertinência. Quando a gente cria um vínculo, né? A gente está certamente desejando pertencer, né? Muitas das vezes, por exemplo, trabalho num setor onde ninguém toma café, né? Aí, naquele setor, eu também não tenho tanta vontade de tomar café. Eu começo a achar que tomar café é desnecessário, é perda de tempo. Aí eu mudo de setor. Aí eu vou para um setor onde as pessoas tomam café assim, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. E aí eu me vejo tomando café também, 3 vezes, 4 vezes. No fundo, esse é um desejo de pertencer àquele grupo. E observa que quando eu, já acostumada a esse novo setor, eu olho para aquele setor antigo e digo assim, mas que gente estranha, não toma café nunca. Interessante como que agora as novas regras desse grupo a qual eu estou vinculada se tornam as minhas regras. Por quê? Porque essa é a consciência rasa. É a consciência rasa. Quando eu estou seguindo o que reza essa consciência rasa do grupo, eu me sinto pertencente. Eu me sinto pertencendo. E começo, nessa sensação de pertencimento, eu me sinto também no direito de julgar aqueles que não seguem essas regras, esses costumes, essa moral. Então, vocês imaginam, por exemplo, na Índia, né, os grupos que são vegetarianos que acham um absurdo comer carne de vaca, que a vaca é sagrada. Se um membro da família começar a comer carne de vaca, ele vai ser um excluído. Ele vai ser automaticamente ele vai ser julgado e não importa o quão bom ele seja. Não importa o quão bom filho ou irmão ele seja. Por quê? Porque está tão enraizado naquele grupo da família, naquele grupo social que, né, são camadas, né, na família, na sociedade, que a boa consciência, entre aspas, consciência, vai excluir ele. Então vejam que aqui você estar com a consciência boa, em paz, não tem nada a ver com você ser bonzinho. Tem a ver com pertencimento. Ou seja, se eu estou seguindo as regras do meu grupo, a moral do meu grupo, eu estou com a consciência tranquila e eu me sinto pertencente. E aí, vamos mais para frente para entender melhor por que tem consequências a exclusão, né? Isso vai passando de geração para geração, de geração para geração, de geração para geração,
até o ponto que a pessoa tem um comportamento, ela tem um sentimento e ela não sabe mais explicar de onde que aquilo veio. Eu não sei como, mas eu continuo agindo assim. E eu sei que eu não gosto, eu queria ser diferente. Conscientemente, ela quer ser outra coisa, ela quer fazer de outra maneira, ela quer se comportar de uma outra forma, mas ela não consegue. Ela não consegue porque ela está seguindo um padrão leal, de lealdade oculta, para continuar pertencendo àquele sistema familiar dela de gerações e gerações e gerações para trás. Porém, o que acontece? Como a alma maior, ou seja, o sistema maior que abrange todos os sistemas familiares, né? E aí, a gente aqui não vai falar de religião, mas entenda cada um como quiser, né? Existe sempre. É, todos os sistemas estão dentro de algo maior, né? Então, como esse algo maior ele não admite as exclusões, vai que um membro mais novo do sistema, né? Ele começa a pertencer àquele sistema, mas na tentativa de incluir um antepassado dele que foi julgado, excluído, ou até mesmo que sofreu um processo de exclusão, como a do aborto espontâneo, né? Querendo incluir aquele membro que sofreu qualquer um daqueles tipos de exclusão de que eu falei, ele acaba manifestando o quê? Um sintoma ou um comportamento inadequado àquele grupo familiar. E ninguém entende por quê, né? Me veio aqui agora uma lembrança, vê se vocês conhecem algum caso parecido com esse, né? Havia uma moça que era de uma família assim, considerada uma família educada, fina, vamos dizer assim, uma família fina, né, de classe. Essa moça, ela tinha comportamentos que iam muito contra mesmo o que ela tinha, a educação que ela tinha recebido, a religião que toda aquela família seguia, e ninguém entendia de onde que ela tinha tirado aquilo. O que acontece, né? Ela simplesmente, aí analisando a história da família, foram ver que havia uma tia, e olha, muitas das vezes é uma tia, um tio, tá? A gente acha que é pai e mãe, tudo é pai e mãe, né? Ou então avô e avó, pode ser? Pode ser. Mas preste atenção, muitas das vezes uma tia ou um tio, tia-avô, tio-avô, ela tinha uma tia-avó que tinha sido prostituta. E essa tia-avó tinha sofrido muito porque a família esqueceu, ignorou ela, sim. Ela ficava num canto ali da cidade, ou ficava em outra cidade, e ninguém queria saber dela. Entretanto, a menina, sem conhecer a tia-avó, sem nunca ter sequer visto essa tia-avó, ela começou a manifestar um comportamento parecido. Isso é o quê? Isso é quando o sistema quer mostrar, ele quer gritar, dizendo: olha, houve uma exclusão, por favor, olhem para mim, né? E geralmente esse tipo de exclusão ele se ele é sintomático, né? Ele se manifesta em duas gerações, uma geração depois, duas gerações depois. É um fenômeno chamado identificação, tá? É muito difícil de tratar na psicoterapia comum, tá? Para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, vai cair naquela situação de paciente resistente, né? Daquele paciente que
Ele fica na terapia anos e anos e não tem grandes progressos, não tem grandes progressos. Entretanto, quando coloca ali na constelação, seja na constelação presencial, na constelação por bonecos, né, na água, ou bonecos no tabuleiro, isso vem, ó, assim, ó, aparece assim, ó, aparece assim. Ela estava identificada com alguém do sistema que tinha sofrido um processo de exclusão. E é por isso que nós temos que olhar esse tema, né? Por que a gente olha esse tema? É um tema chato? Vamos convir que ninguém quer saber muito de coisas tristes, né? A gente não quer saber de pobreza, né? A gente não quer saber de problema, de conta para pagar muito menos. A gente não quer saber de doença, né? A gente não quer saber de exclusão. Só que quando a gente tem uma família, né? E a gente sempre tem, né? Mal ou bem, por mínima que seja, a gente tem. A gente percebe que essa questão pode afetar qualquer um dos membros da nossa família, inclusive a gente. A gente não está salvo de ser capturado numa energia de exclusão, né? Isso me lembra muito, eu estava, antes de fazer a live, eu estava pensando sobre aquela fala de Jesus, né? Isso aqui eu estou falando sem religião, até porque Jesus não tinha religião, né? Jesus, ele não tinha religião. As pessoas não conseguem enxergar. Jesus não tinha religião. Depois de Jesus, surgiu o cristianismo. Jesus falou o seguinte: orai e vigiai, porque não sabeis onde nem quando. Não sabeis nem a hora, nem o lugar. Mas de quê, né? De uma tragédia, tipo de um tsunami, de um vulcão explodir. Não sabemos a hora nem o lugar. Nós não sabemos o que está, né? O que está por vir, né? E o que estaria por vir? Nós devemos orar e vigiar. Exatamente o quê? Nós devemos orar e vigiar quanto ao nosso julgamento, né? E não julgar para não ser julgado, né? Não julgar para não ser julgado é lógica. Não é nem mais uma bondade. Imagina você que se você não julgar, você não sofre um revés de um sintoma vindo de uma exclusão. Olha que bacana. O seu filho não sofre ou tem grandes chances de não sofrer, né, por um sintoma decorrente de exclusão. Por quê? As gerações que vão seguindo, né? As gerações de gerações que vão seguindo, se alguém interrompe, diz assim, basta, o julgamento acabou aqui comigo. Daqui para frente, não há mais julgamento sobre comportamento sexual da família, de alguém da família, sobre escolha profissional de alguém da família, né? Sobre escolhas afetivas de alguém da família, seja o que for, não há mais julgamento. O que acontece? As gerações para frente, elas vão sofrer menos. Olha que bacana. Vão sofrer menos. Então, não é uma questão tão altruísta assim. A gente tá comprometido. É a história do ovo, da galinha com o ovo, né? E o presunto, o porco com presunto, né? A galinha ela tá só ali envolvida, mas o porco com o presunto ele tá comprometido. Então, esse é um comprometimento, né? Por quê? Porque o sistema tá ali, né? Tá ali, tá ali, tá ali. Aí tá. Exclusão aqui. Depois entra alguém no sistema, nasce alguém aqui
que vai perceber que tem uma necessidade de compensar aquela energia, aquela energia ficou deficiente, né? Com cada exclusão fica deficiente. Vem alguém aqui e sente algo errado e começa a manifestar, né? É como dizer, é um equilíbrio de sistema, né? É um equilíbrio de sistema. Então, claro que na sistêmica familiar, a gente vai mostrar para aquela pessoa que está somatizando que ela está fazendo isso por um ato de amor fora da ordem. É um ato de amor que acaba, na tentativa de incluir, ela acaba trazendo um problema, né? Ela acaba trazendo uma dor muito grande para ela, para os pais, para aqueles todos que a amam, né? Então, vem agora a questão: será que tem como a gente resolver isso? Será que tem ou a gente vai ficar no problema, a gente vai ficar na tristeza, a gente vai ficar no sufoco? Será que a gente consegue resolver? O que vocês acham aí? Daqui a pouco eu vou fazer uma pausa, porque eu estou sentindo que não tem o tempo, né, de que eu estou transmitindo, tá dando um delay muito grande. Vamos vendo aí, né? É, vocês têm alguma ideia de como sanar a exclusão? Será que tem como? Escreve aí. Qual seria, né, uma maneira de sanar a exclusão, né? Porque senão a gente fica sempre no problema, né? E ficar no problema não é solução. Né? Já que os excluídos, né, são muitos, né? Se a gente parar para pensar, não são poucos os excluídos do nosso sistema familiar. Quantos? Quantos foram excluídos? E quantos, né? Quantos a gente não sabe, né? Sequer que existiram. Enquanto vocês vão pensando, eu vou contar um caso, né, que real e verídico, né, de um pai e mãe que perderam um filho. O filho foi assassinado. E a gente sempre vai imaginar que ninguém teria capacidade de, é, de superar uma situação dessas, né? E talvez superar seja muito, pedir muito.
Mas eu já ouvi entrevistas, já vi entrevistas na televisão do próprio pai e a própria mãe estarem numa atitude de aceitação. E a gente se pergunta, mas eu no lugar deles não conseguiria. Só que essa é a questão. A gente não está no lugar deles, né? A gente está no nosso. Talvez é, é aquela, é aquela situação. Outra pessoa não pode estar no nosso lugar, né? A gente pertence, a gente tem o nosso sistema familiar. O sistema familiar daquele casal, daquele pai e mãe, é outro. Eles têm essa capacidade, eles estavam preparados para aquele momento. E na aceitação, eles conseguiram, de uma maneira que só o sistema deles vai entender, eles conseguiram não excluir o assassino. Isso fica para a gente pensar, porque eu acho que é o grau máximo, né, de não excluir. Esse é o grau máximo, para mim, tá? Pode ser que pensem diferente, mas para mim é o grau máximo de não excluir, né? De fazer diferente, né? De não querer vingar, porque uma coisa é entender que existe a justiça, a balança da justiça, né? A nossa justiça é, Estado, né? Poder judiciário, justiça, vai julgar sim. Esse assassino ele vai ser preso, ele vai ser condenado. Mas a atitude de não querer vingar, olha, é diferente, tá? Uma coisa é você dar pela justiça a pena que aquela criatura vai ter. Outra coisa é você dizer assim, eu quero matar ele com as minhas próprias mãos, por exemplo. Eu quero fazer justiça, né? O que acontece? É pior. É pior para o sistema familiar. Quando vem essa vingança, o sentimento de vingança gera mais exclusão. Então, a exclusão que gera mais exclusão é assim como a guerra, né? A guerra, ela nasce da exclusão. Ela já nasce da exclusão. E ela vai gerando o quê? Mais exclusão. Por quê? Quando se está guerreando, né? Observa que quando o país aqui está guerreando com o outro, no campo de batalha, esses homens, seres humanos aqui, esses seres humanos aqui, eles são capazes de matar uns aos outros porque eles simplesmente estão seguindo a boa consciência de seu próprio grupo, desse aqui e desse aqui. Então, seguindo essa boa consciência do pertencimento, da consciência rasa, né? Rasa do pertencimento, eles são capazes de se matar mesmo tendo religião aqui, tendo religião aqui. Entenderam? Então, assim, a exclusão, muitas das vezes, ela acontece de acordo com as regras e a boa moral. Bom, vamos lá. Eu quero falar uma coisa agora, assim, antes de começar o exercício, tá? E eu queria pedir para que vocês reservem 20 minutos para o exercício, tá? Porque esse exercício é um exercício que foi realmente criado e pensado para inclusão, para incluir, e a gente não sabe quem, tá? É como na constelação. Quando se começa uma constelação, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Eu não sei. Quando começa uma constelação, eu não faço a menor ideia. Eu até digo assim, meu Deus, é preciso ter coragem para isso? Ou será que é preciso deixar, né, algo maior se atuar ali, porque sempre atua, né? Mas antes de começar o exercício, eu quero mostrar aqui, olha,
O que que é o Estrela Guia? Porque eu sei que eu já fiz assim, eu lancei esse produto Estrela Guia, eu lancei ele em novembro, em dezembro, né? Muito em cima do Natal. E eu sei que muita gente ficou com dúvidas, né? Não sabia exatamente o que que era, mas o que que é, para que que serve, né? Enfim, quem chegou a adquirir, gostou e usou e teve um bom retorno, né? Eu tô, assim, ele vai rústico, tá? Porque o mais importante está dentro dele aqui, tá? É, como é que é, como é que ele foi pensado? Ele foi pensado exatamente para que a pessoa que tem uma questão, vamos dizer, seja uma questão uma questão que ela não consegue resolver na terapia comum, enfim, ela traz essa questão, eu vou analisar de uma maneira sistêmica, tá? E vou ver o que que está emperrando ela, né? Qual é o tipo de situação, se é uma exclusão, né? Principalmente as exclusões, elas causam muitos problemas, né? E eu vou pensar para ela uma frase sistêmica. Esse aqui é um exemplo, tá? Não é que necessariamente seja isso, tá? Eu vou pensar para ela uma imagem, deixa eu tirar aqui isso aqui é uma qualidade de foto. Eu vou pensar para ela uma imagem, que vai ser o arquétipo dela, personalizado, e uma frase sistêmica. E aí vem essa questão, como sanar a exclusão, né? A gente não imagina o poder que a palavra tem para a cura, tá? A palavra tem muito poder e as palavras, quando agrupadas de uma maneira da maneira perfeita, elas são como mágica, elas são como remédio, né? Não é qualquer frase que vai ser uma frase de solução para uma questão daquela pessoa, tá? Então, para ajudar a questão que a pessoa traz, que pode ser uma questão de problema financeiro, pode ser uma questão de saúde, essa frase mais a imagem que ela vai ver todo dia, ela vai mentalizar aquela frase, ela pode falar em voz alta, ela pode falar, ela pode imaginar que está falando, sentindo. Além disso, eu escolho 3 cristais para ela, para o problema que essa pessoa tem, tá? Esse aqui, por exemplo, é um cristalzinho verde muito bonito. Esse daqui já é um outro azul. E cada um vai ser usado num determinado lugar do corpo, tá? Esse aqui todo mundo conhece que é o citrino, né? É um cristal, é uma pedra amarela, né? Um cristal amarelo. Então, cada cristal desses vai ser aplicado em determinada posição do corpo, tá? E, além disso, ela vai olhar a imagem e mentalizar a frase, tá? Todos os dias. Então, esse conjunto aqui, e vai como brinde, né? Vai como brinde aqui uma vela cheirinho de maçã e canela, né? Esse conjunto aqui é o Estrela Guia, que foi lançado ano passado, no final do ano passado. Quem quiser pode adquirir pelo link da bio, tá? Na bio do Instagram, @aster.terapia. E ele é personalizado, eu não consigo fazer o mesmo para todas as pessoas. Então, a pessoa vai ter uma imagem dela, a frase dela e os cristais dela para aquele problema, tá? Então, assim, por que que eu estou falando do Estrela Guia? Porque eu vou sortear um desconto para esse produto, né? Eu talvez não sorteie agora na live, porque teve um prejuízo de tempo, né? A live iria começar às 17 horas e ela atrasou. Então, eu não vou sortear agora. Vou sortear depois. Eu vou criar um post lá no meu Instagram e vou pedir para as pessoas comentarem para eu poder fazer um sorteio automático. E o mais importante é isso, que o Estrela Guia ele está apresentando resultados bacanas, né?
E por isso, assim, que muita gente não entendeu. Ah, mas são 3 pedras. Eu posso comprar 3 pedras? Pode. Mas são as 3 pedras para você, para aquele problema e para você. Tá? É a frase para aquele problema e para você. É a imagem para aquele problema e para você. Então, é sistêmico, é um produto terapêutico sistêmico, tá? Se deixasse bem claro. Vamos então ao exercício. Vocês estão num local tranquilo? Diz aí se estão num local tranquilo ou não, porque eu acho que o meu chat deu um delay aqui, eu não sei o que está vendo. Eu vou começar o exercício, tá? É colocar os pés no chão. Coloquem os pés no chão. Fechem os olhos. Inspirem. Inspira e solta o ar. Vou colocar uma musiquinha de fundo, tá? Se tiver muito alto, por favor, me avisa. Bom, inspira mais uma vez. Expira. Solta o ar. Isso, muito bem. Mais uma vez, inspira profundamente e solta o ar. Se imagina, agora de olhos fechados, imagina que você está em um palco de teatro. É um teatro. É um palco de madeira. Ele é nivelado ao chão. Não tem degrau para subir nele. Você pisa nesse palco de madeira. Imagina a roupa que você está usando nesse local. Sente o cheiro do ambiente. Você está no palco do teatro da sua vida. Você está no palco do teatro da sua vida. Você sabe que na plateia tem 7 fileiras. 7 fileiras de cadeiras. O chão da plateia, ele é inclinado, de maneira que quanto mais longe do palco, maior é a inclinação. É como uma rampa. Quem está na 7ª fileira está mais alto do que quem está na 6ª, do que quem está na 5ª, e quem está na altura menor, mais baixo, é quem está na 1ª fileira. E você vê que para chegar na 1ª fileira, a mais próxima ao palco, as pessoas que estão lá atrás precisam descer a rampa de acesso nas laterais. Quando você tenta contemplar a plateia, uma forte luz dos holofotes, da iluminação do teatro, o impede de ver quem está mais atrás. Você consegue, porém, ver com facilidade quem está na 1ª e até na 2ª fileiras. Mas da 3ª
até a 7ª fileira, você não enxerga praticamente mais nada. O nome da peça que você vai apresentar é Quem Sou Eu? Esse é o nome da peça. Quem sou eu? Só que essa é uma peça improvisada. Não existe um roteiro definido e você, como bom ator ou boa atriz, como bom ator ou boa atriz, vai fazer os movimentos e dizer as falas conforme a sua percepção do momento. Você começa olhando para a plateia, dizendo seu nome, sua idade, se apresentando ao público. Então vamos, eu me chamo, pensa seu nome completo, com nome e sobrenome. Eu tenho tantos anos de idade. Fala também um pouco do que você faz. Se trabalha, se estuda e o que espera do futuro. Isso. Agora você falou, né? Deu essa introdução da sua peça, né? É o início da sua peça. Nesse mesmo momento, você sente no seu coração que aquele público não lhe é estranho. Parece que eles também já o conhecem. Só que você não conhece todos. Talvez porque você seja um ator ou uma atriz muito importante e muito conhecido ou conhecida. Você consegue visualizar os que estão na primeira. E, para sua surpresa, os que estão na primeira fileira são seu pai, sua mãe, seus irmãos e alguns amigos conhecidos e alguns desconhecidos também. Ao lado de seus pais estão alguns tios ou tias. Não importa se não estiver conhecido, nem se eles já tiverem falecido. Essa é a sua imaginação. Imagine-os como você os sente. Na segunda fileira estão seus avós paternos, seus avós maternos e outros conhecidos e amigos e alguns desconhecidos também. Não importa se não tiver conhecido seus avós e nem se eles já tiverem falecido. Essa é a sua imaginação. Imagine-os como você os sente. A partir da terceira fileira, você já não enxerga bem, mas sabe e sente que o teatro está cheio. E agora é o momento de mostrar para esse público um baú que faz parte da peça Quem Sou Eu? Nesse baú estão guardadas algumas cartas com segredos que somente algumas pessoas da plateia conhecem. E é um momento único porque você não sabe o que vai ler, já que tem tantos segredos. Algumas cartas estão lacradas, outras estão rabiscadas. Você então pensa o seguinte: vou imaginar aquilo que eu mais quero resolver na minha saúde ou aquilo que eu mais quero mudar no meu comportamento.
Então agora é você com você. Pensa, o que que você quer muito mudar? Pode ser um problema de saúde, ou pode ser um comportamento, um medo, um sofrimento. É você que sabe aquilo que você tem tentado resolver e não tem conseguido. Essa peça é quem sou eu, é a sua peça. Então você fecha os olhos, depois de ter pensado aquilo que você mais quer resolver, fecha os olhos e pega, na sorte, uma carta desse baú. Assim, você não vai abrir a carta. Você vai ler apenas o nome escrito nessa carta. E você percebe que a sua visão da plateia agora ficou melhor. Então, você fixa o olhar em uma pessoa que está em uma das fileiras, porque você sabe que o nome que está na carta é daquela pessoa. Eu vou te pedir que guarde na memória o número da fileira onde essa pessoa está, lembrando que só existem 7 fileiras. Agora você vai ver se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança, pode ser até um bebezinho. Guarde o número da fileira e guarde se é homem, se é mulher. Quem é essa pessoa? Agora você vai chamá-la. Chame-a pelo nome. Para descer a rampa de acesso lateral e ficar no palco com você. Você chama essa pessoa e ela está descendo a rampa e vindo até o palco para ficar com você. E lembre-se de que essa é uma peça improvisada. Sinta agora o que você sente por essa pessoa. Pode ser uma coisa boa ou ruim. Não faça julgamento. É preciso que você realmente sinta o que você está sentindo e faça os movimentos que você tiver vontade de fazer com essa pessoa. Você pode até querer ficar longe dela, mas é importante que você lembre disso. Pode também dar as mãos ou ficar afastado. Pode dançar ou ficar só observando parado. Isso. Vá percebendo o que você sente por ela, por essa pessoa. Eu não sei quem ela é, mas você sabe. Você vai fazer os movimentos que tiver vontade, até sentir que essa pessoa está no seu coração. Quando você sentir que essa pessoa está no seu coração, essa pessoa vai ficar mais atrás no palco e você vai tirar a segunda carta do baú de segredos. E você não vai abrir essa carta. Você vai ler apenas o nome escrito na carta. Percebe que a sua visão da plateia ficou melhor ainda. Você vai fixar o olhar em uma pessoa que está em uma das fileiras, pois sabe que o nome que está na carta é daquela pessoa. Guarde na memória o número da fileira. Essa pessoa vai descer a rampa de acesso até chegar ao palco e ficar com você. Sinta agora o que você sente por essa pessoa. Faça o movimento que tiver vontade de fazer com ela. Lembre-se, não tem julgamento aqui. Pode ser que você nem sinta uma coisa boa por ela, mas
Deixe isso vir para fora, deixe isso sair. Agora é o momento de não julgar. Olhe para ela. Essa pessoa pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, pode ser um bebezinho, eu não sei, mas você sabe. Você pode dar as mãos, ficar afastado, você pode pegar no colo ou não, você pode dançar ou ficar só observando. Faça os movimentos, solte o que está dentro. Não tem julgamento. Faça isso até sentir que essa pessoa está no seu coração. Quando você sentir que essa pessoa entrou no seu coração, você vai dar a mão direita para a primeira pessoa que veio para o palco ficar com você e a mão esquerda para a segunda pessoa que veio para o palco ficar com você. Então, você está no meio e deu as mãos às duas pessoas que subiram ao palco com você. O espetáculo da peça Quem Sou Eu está chegando ao final. E até agora, essa foi uma peça improvisada. Mas as suas últimas falas não são improvisadas, não. Você vai exclamar para a plateia. Agradeço a presença calorosa de todos vocês. Alguns eu já reconheci daqui de onde estou, e outros eu nunca soube que existiram. Ah, mas já os tenho em meu coração. Essas pessoas que estão aqui comigo, neste palco da vida, trouxeram importantes revelações para todos nós. E então, nós três agora vamos mostrar nosso respeito e nosso amor por vocês. E vocês três, de mãos dadas, se inclinam num movimento de reverência, assim como os atores fazem no final da peça. Vocês fazem esse movimento mais uma vez, se inclinam em reverência, como os atores fazem no final da peça. E agora as duas pessoas se despedem e saem do palco e voltam às suas fileiras e aos lugares originais na plateia. E você permanece no palco sozinho. Nesse momento, a iluminação do teatro fica cor-de-rosa, saindo do teto. Sai do teto do teatro uma luz cor-de-rosa. E do teto ela vai descendo até embaixo e vai alcançando o coração de cada um dos presentes, de cada uma das pessoas sentadas nas cadeiras da plateia e no seu coração também. E nesse momento, os corações de todos os presentes, sentados nas cadeiras, e você, se unem por essa luz cor-de-rosa que sai de cima do teto do teatro. Sinta essa união formada pelos corações unidos por essa luz cor-de-rosa. Como é agradável. É um momento de muita força, de reconhecimento. Esse é um momento mágico. Você só sente. E sente uma coisa maravilhosa, muito boa. Fica um tempo nessa energia, sentindo o tempo que você quiser.
ficar sentindo essa energia tão boa, essa conexão, esse sentimento de pertencer a esse grande grupo. Fique mais um pouco nessa energia. É bom, é muito bom. É muito bom. Quando você sentir que está pleno ou plena, você vai se retirar do palco pela saída lateral da cortina. As cortinas se fecham e você sente que a peça Quem Sou Eu está apenas começando, na verdade. Você sente os primeiros sinais de que está liberado ou liberada para ser quem você é. Agora, comece a se movimentar devagar, devagar, se movimenta. Mexe as mãos, mexe os braços. Mexe as mãos, mexe os braços. Pode se espreguiçar se tiver vontade. Espreguiça. Isso. Vai abrindo os olhos devagar. É importante guardar o número da fileira, tá? Se quiser, anote. Anote num papel, anote no celular. Anote assim, a primeira pessoa era assim e estava na fileira número tal. A segunda pessoa era assim, descreve um pouquinho ela e estava na fileira número tal. Vou colocar aqui no chat. Isso tem uma explicação, tá? Eu não vou dar essa explicação agora, mas quem quiser depois comentar e perguntar, fazer aqui mesmo no chat do vídeo que vai ficar gravado. Quem quiser depois colocar assim, olha, a minha primeira pessoa estava na fileira tal, a minha segunda pessoa estava na fileira tal. Eu vou depois explicar para cada um, tá? Que é específico. O que que isso significa, tá? O que que isso pode significar. Mas o mais importante é que nesse exercício vocês conseguiram, sem a necessidade, vocês conseguiram sem a necessidade de buscar, racionalizar, sem a necessidade de racionalizar, vocês conseguiram fazer um movimento de inclusão, tá? Isso vai repercutir não somente para vocês, mas para toda a sua família, tá? É um exercício que eu criei. Esse realmente eu vou dizer que eu criei, tá? Eu criei assim do zero mesmo. Eu pensei ele em tudo que eu busquei já, que eu já li, que eu já estudei. E eu imagino que ele é muito poderoso, tá? Então, depois eu quero saber o que vocês que fizeram exercício, né? E que quiserem me perguntar aí, o que tem a ver? Fileira era 2, era 3, lá era 7, tá? Coloca depois aqui nos comentários que ao longo da semana eu vou esclarecendo. Bom,
A live chegou ao final. Eu agradeço aqui a presença. Agradeço a presença. Peço desculpas pela demora, enfim, né, que eu tive aí com a ferramenta. Mas é assim mesmo. A câmera deixou de funcionar no OBS, estava toda configurada certinha. Eu tinha feito os testes todos antes e a câmera deixou de funcionar. Então eu tive que encerrar aquela transmissão e iniciar uma nova. Mas ela vai ficar salva no meu canal do YouTube. Eu peço que vocês depois deem um like. Olha o like aí, né? Dá um like. Compartilha com o grupo, compartilha com a família. Gente, compartilha com a família, com o primo, com a irmã, com o irmão, com mãe, com pai, porque é um exercício. No final, esse exercício ele vai trazer muito benefício. Tudo bem? Então bom final de domingo para vocês. Nos vemos na próxima live. É uma vez por mês que eu vou fazer uma live e sempre sobre um assunto diferente, mas relacionado à sistêmica familiar. Tudo bem? Um beijo grande. Fiquem com Deus.